Oi, eu sou Sérgio Hernandes de Serra Talhada, Pernambuco. Vim aqui na casa da dona Neuraci Francisca de Lima. Ela é a mulher no qual o vídeo passado eu falei sobre a morte de uma senhora de 44 anos que deu entrada no hospital com sintomas de AVC e no dia seguinte ela faleceu, mas de Covid-19 e não de AVC, no laudo do hospital. Então gostaria de saber, Clécia, antes dela ter dado entrada no hospital, ela deu alguma suspeita de Covid-19, Não. Fale para todo mundo Ela entender. antes, ela já tinha um problema dela que era um câncer na cabeça, que eu tenho um documento aqui que eu posso comprovar, que tá aqui. O laudo do hospital que ela fez, que é o problema que ela tinha, o câncer, que fez a retirada de um tumor na cabeça, que daí veio ela perder a visão. Ela estava em casa, ela não vinha sentindo sintomas nenhum. Minha mãe, o problema dela só era a visão dela, que ela não voltava mais. Ela estava lanchando aqui por volta das 3 horas da tarde, aqui na sala comigo. Quando de repente ela estava assistindo, ela sempre escutava a televisão, olhei pra ela estava com a boca torta, estava se tremendo, ela veio a desmaiar. Daí, Isso em que dia? Que dia foi isso? segunda-feira, às 3 horas da tarde, antes da gente dar a Segunda-feira, entrada dela no OSPAN. dia primeiro. Isso, dia 1º. Dia Dia 1º de 1º de junho. junho. Daí, quando eu olhei pra ela, ela estava com a boca torta, já estava toda se tremendo. Aí ela veio a desmaiar. Quando ela veio retornar o sentido, ela já disse que não estava. Ela falando assim pouco, sem conseguir falar. Ela não estava sentindo o braço, não estava sentindo pé, não estava sentindo nada. Foi qual lado que O deu lado um derrame? esquerdo. O lado esquerdo deu um derrame, pessoal. Gente, Então, antes dela ir para o hospital, deu todos os sintomas de AVC, ela né? deu uma entrada no OSPAN sem sentir o lado esquerdo, paralisado. Paralisou o lado O esquerdo. Tu lado me esquerdo falaste que ela também ficou com a com a boca boca torta, né? torta. Ela ficou com a boca torta e não estava falando mais. A gente chegou no OSPAN. O primeiro procedimento que o médico fez foi bater uns eletro. Eu esqueci o nome do médico. Bateu o eletro, o médico veio e mostrou o resultado do eletro todinho, diagnosticou o começo de AVC. Começo de AVC. Aí a gente foi pra ela, não estava conseguindo respirar direito. A gente foi pra sala de oxigênio. Daí quando eles colocaram o oxigênio nela, ela não estava conseguindo receber o oxigênio suficiente. Ela acrescentou uma tosse, que ela engasgava. Acrescentou uma tosse. Então, pessoal, foi nessa tosse que o médico falou que ela tinha Covid, entendeu? Ela entrou no hospital com suspeita de AVC, porque ela já tinha Um problema na cabeça, que foi o câncer ela, retirada do tumor. uma retirada no tumor. Ela até me falou que ela fez um procedimento cirúrgico no qual Ela passou 3 meses sem o osso do crânio, com o osso do crânio na barriga, o cérebro dela inchou e foi possível ter que tirar o crânio. E colocaram na barriga. Ela passou 3 meses com o osso do crânio na barriga. Depois ela fez mais 2 cirurgias, que foi conta da barriga, tem retirada da barriga, pra cabeça, 2 cirurgias, uma na cabeça e uma na barriga. Ela em 3 meses ela fez 4 cirurgias. Então, resumindo, ela deu entrada no dia 1º de junho no hospital com sintomas de AVC. Porém, quando estava no procedimento para tomar oxigênio, não era para ser entubada, para tomar oxigênio, ela, na introdução do cano, né? Foi. Ela começou a tossir por causa da introdução do cano, logicamente. O oxigênio que ela não estava conseguindo inalar. E ela não estava conseguindo inalar o oxigênio. Então, essa daí já foi na troca do médico, né? Foi. Aí o médico de plantão que foi dar o atendimento primeiro a ela, o plantão dele tinha acabado, aí já foi trocado por outro médico. O médico, quando ele chegou na sala dela para ele pegar a ficha dela, ele só olhou da porta do quarto e disse que ela estava com sintomas do Covid por causa da tosse, que ela não estava conseguindo inalar. Daí ela falou que ia transferir ela para emergência respiratória. Que é o lado do Covid, né? O lado do Covid. Daí eu conversei com as enfermeiras, a enfermeira veio e me explicou. Ela falou que não ia levar ela para lá por causa do Covid, ia levar por causa que lá não tinha um aparelho suficiente adequado para ela passar a noite, né? Uhum. Quando a gente chegou lá na emergência respiratória, a saturação dela estava baixando cada vez mais. Aí o médico falou pra mim, disse que ela ia ter que ficar internada. Ia dar internamento pra ela. Daí eu peguei e aceitei. Aí como ela é deficiente visual, não queriam que ela tivesse acompanhando. Eu falei, mas eu expliquei o caso dela, ela é deficiente visual, ela não pode ficar, que ela sempre precisa da gente. Mas em qual lado? No lado respiratório? No lado respiratório. Emergência respiratória. Tive que assinar um termo pra ficar acompanhando ela. Assinei o termo,
Daí, quando eu vim em casa, quando eu entrei, o médico já veio conversar comigo, dizendo que ia ter que entubar ela, que a saturação dela estava baixando cada vez mais. Tive que assinar outro termo para poder entubar ela. O médico falou, você não vai poder acompanhar ela vai ficar inconsciente e a gente não vai dar autorização para você ficar como acompanhante. Assinei outro termo, que foi a autorização do entubamento dela e dos remédios que ela ia tomar. Assinei o termo, aí eles não queriam que eu fosse ver ela antes de entubar ela, certo? Direito da família a gente vê isso. Mas antes de entubar ela, você viu eles fazendo o procedimento de teste rápido? Não, Não. De forma nenhuma. Isso tudo foi no dia 1º ou já foi no dia 2? Isso daqui foi só no dia 1º. Só no dia 1º. Só no dia 1º, isso mais por volta das 8 horas da noite para 9. Daí eu mesmo assim, sem a autorização dele, eu entrei no quarto onde ela estava, ela pedindo para mim não deixar ela sozinha, e o médico simplesmente ele me tirou do quarto sem vontade, que eu não queria deixar ela sozinha, certo? Aí fizeram o procedimento, entubaram ela depois que eu tinha feito assinado o termo, e ele falou, você vai ter notícia sobre o quadro de estado dela só amanhã, no caso, na terça-feira, às 3 horas da tarde. Daí a gente veio, ficou um pouco lá e viemos pra casa. A gente foi, na terça-feira, a gente foi umas 2h30, desceu pro OSPAM. Descemos pra lá, pro hospital. Pronto, resumindo, pessoal, isso foi no dia 1º, até a noite, às 20 horas da noite. Que ela foi entubada. Que ela foi entubada. E a questão, ela não pôde acompanhar, né, a sua mãe, e só pôde retornar na terça-feira, às 3 horas da tarde. Na terça-feira, às 3 horas da tarde. Então, durante esse período, não fizeram teste rápido, né? Não fizeram Não, na segunda-feira não foi feito nenhum teste rápido. O único exame que foi feito foi o eletro, que foi com o médico que deu o primeiro procedimento para poder socorrer ela quando a gente entrou. Vocês têm esse eletro que foi feito lá no hospital? Eles não quiseram entregar nem o eletro, nem o resultado do teste rápido. Mas você tá só com o teste, né? Eu tô só com o resultado, que foi o suave que ele me entregou, que a gente foi pegar hoje. Que quando a gente entramos no OSPAM, que a gente foi fazer o reconhecimento do corpo, assim que quando eu desci pro hospital, era pra gente saber a notícia dele por telefone. Aí eu quis ir logo direto pro hospital. Quando a gente chegou no hospital, já tinham ligado pro meu pai, dito pra ela que ela tinha acabado de ter um infarto fulminante. Eles tentaram realegrar, só que não conseguiram. A gente deu entrada no OSPAM, o médico conversou comigo, confirmou como foi o infarto fulminante que ela teve. E quando a gente foi pedir pra gente fazer o reconhecimento do corpo, foi eu e minha irmã, a gente fez. E lembrando, até esse momento vocês não registraram nenhum teste, nem o teste rápido nem o suave, vocês acompanhando o recolhimento da saliva, né? Não, nem pelo nariz. Nem tinha feito nenhum deles. Ó, pessoal, é complicado isso daí, viu? Porque até o momento os familiares não têm o reconhecimento de que ela fez nem um teste rápido e nem o teste, o RT-PCR, que é o teste molecular. Então você recebeu o resultado do exame que supostamente foi recolhido no dia... Qual dia foi? No dia 2. Aqui está dizendo aqui no resultado do exame que a gente foi, que disseram que aqui no exame aqui tá a data da coleta foi no dia 2 de fevereiro desse ano. 2 de fevereiro. Você vai olhar aí na tela. Eu vou deixar tá na tela aqui. Tá dia 2 de fevereiro de 2020, às 3 horas da tarde. E o início dos sintomas dela, que dizendo aqui no resultado do exame, foi no dia 29/5/2020. Assim que a mãe teve a chegar ao hospital, foi através desse AVC. Ela não vinha com sintomas nenhum. Então ela só foi para o hospital dia 1º. Dia 1º, ela só foi no hospital dia 1º, segunda-feira. Então esse início de sintomas não existe. Não existe. Até porque os sintomas que ela teve do AVC foi no dia. Foi no dia 1. Dia 1. 1º. E como é que eu não consigo entender essa data da coleta e esse sintoma, como ela não vinha sentindo nada. Não foi entregue também o teste rápido pra gente, como disse que foi feito, né? Quer dizer, esse exame aqui é o RT-PCR. É um exame molecular. Porém, foi coletado em fevereiro e foi entregue no dia 4, que aqui tá a data de recebimento dia 3. Né? Então, e esse exame foi recebido
No hospital, né? Foi sim. Você foi lá recolher esse Eu exame? peguei esse exame hoje. Esse exame ele tinha lacre? Não, Porque só quem era para simplesmente ter visto era você, era né? nós como família. Simplesmente ele veio no envelope. Então quer dizer que veio nesse envelope, né? Ele veio Olha. nesse envelope aqui. Ele não veio lacrado. Quando eu cheguei no hospital, ele já estava, simplesmente já tinham olhado ele, que como o direito era da gente e família ver o resultado. Mas ele já estava aberto e veio nesse envelope. Não veio lacrado ele de forma nenhuma. Já é mais um procedimento errado, né, pessoal? Porque todo exame, não importa o que seja, quem tem que visualizar primeiro é a família, né? Eu só estou mostrando aqui o exame porque tem o consentimento de toda a família. A família está indignada porque todo mundo está, vamos dizer assim, com preconceito por causa do Covid. O Covid hoje se tornou uma doença que, se você pegar, você não pode mais ser sociável. As pessoas vão olhar para você de outra maneira. Porém, hoje veio alguém fazer exame em vocês, já que vocês tinham... Esse resultado aqui não. Ontem veio a vigilância sanitária, veio aqui, todos que tivemos acesso com minha mãe. Eles veio aqui só me fazer medir o grau de febre, se a gente tinha algum, sabe? Só que todos aqui, nenhum acusou nada. Mas a questão é porque a certidão de óbito está como? Síndrome respiratória aguda grave. Então, quer dizer, na declaração de óbito, está como ela tivesse morrido coronavírus, Covid-19. E não do AVC, que foi o que ela saiu de casa. Por isso que eu fiz o vídeo e coloquei lá, que no Instagram da prefeitura, eles falaram que ela deu entrada com suspeita de AVC e no dia posterior morreu de Covid. Eu estou aqui com ela, com a filha de dona Neuraci, e ela está aqui com toda a documentação, pessoal. Então, quer dizer, a declaração de óbito está como coronavírus, mas pelo que tudo indica, ela tem um exame de tomografia, tem todo o histórico de saúde de dona Neuraci, e mesmo assim colocaram como Covid-19. E o que eles mais pedem à população e ao prefeito, logicamente, porque ele foi a primeira pessoa a colocar no boletim de Covid-19 a morte de dona Neuraci no dia posterior da sua morte. Então isso foi constrangedor tanto para a família, que hoje não teve a oportunidade de velar seu ente querido. Né? Como foi o acontecimento do velório? Gente, simplesmente a gente não teve direito de velar ela, como aconteceu o óbito dela às 3 horas da tarde. O velório foi que horas? Não teve velório. A gente não teve velório, teve que sepultar minha mãe 9 horas da noite. A gente sepultou minha mãe 9 horas da noite. A gente só tinha autorização de retirar o corpo dela lá do hospital, diretamente, saindo do hospital, diretamente pro cemitério. Olha só, ela estava sentada no sofá, deu um derrame cerebral, a metade... Um lado do corpo paralisou. Um lado do corpo paralisou, levaram para o hospital, chegando lá, foi reconhecido que ela estava com suspeita de AVC. Depois do elétrico que foi batido, foi decorrido como ela teve suspeita de AVC, como iniciativa, como o corpo dela, a metade, o lado esquerdo estava paralisado. O médico me mostrou o resultado, como foi AVC, o começo do AVC, e que depois ela foi retornando, que levaram ela para o oxigênio. Foi que acrescentou a tosse dela, que ela não estava conseguindo inalar o oxigênio. Daí foi que veio acrescentar a tosse, que o outro médico que chegou ao plantão dele transferiu ela para a emergência respiratória. Então, pessoal, olha só. Sabemos que uma pessoa que morre com Covid-19, ela tem um procedimento totalmente diferente do que ela se passou. Porque o problema respiratório causado pelo Covid-19, ele ataca primeiro a garganta, depois entra nos pulmões. Tem o sistema respiratório prejudicado. Então, não aconteceu nada disso. Não, de forma nenhuma. Ela teve nenhum sintomas. Então, como disse lá no Instagram, que porque ela tossiu, ela teve uma tosse, já foi Covid-19, já foi comprovado pelo exame rápido, que não fez exame rápido com a presença dos familiares, e nem teste rápido foi feito na nossa presença, e nem o SWAB, que não foi feito. Que é a detecção, que é o canudo que coloca na garganta para fazer um exame molecular. Quer dizer,
eu queria apenas uma explicação para tudo isso que aconteceu. Então, ela entrou com sintomas de AVC e foi velada como Covid-19. Quer dizer, não teve velório. Os familiares aqui não tiveram nem a oportunidade de ver, De forma nenhuma. nem ver depois que ela morreu. Olha só que triste. É lamentável tudo isso acontecer. O que é que você quer, assim, que as pessoas entendam o que você está passando? O que é que você quer transmitir para as pessoas? Eu só quero, gente, que vocês entendam que, tipo assim, que como a gente não puder, se a gente não conseguir fazer isso, tentar evitar isso o mínimo possível, muitas pessoas vão passar pelo mesmo sofrimento que a gente passou. A gente não pôde ver a nossa mãe, a gente não pôde ver ela. Tá, meu pai, ele viu ela só num dia que saiu daqui, mesmo assim ficou desesperado até hoje. Não tem consolo pra isso, a gente não tem. Eu só queria justiça pra que isso pelo menos possa amenizar, entendeu? Porque quantas pessoas não vão passar por isso? Quantas pessoas não vão passar por isso? O que eu queria também é que a gente ganhasse confiança da população, porque como o caso dela foi detectado isso, muitos da população não vão aceitar a gente, né? A gente não vão passar a ver, a gente vão ser vista por outros olhos, entendeu? A gente Quer vai dizer ter que as preconceito. as pessoas estão se afastando de Estão vocês. se afastando da gente com preconceito, porque qual é também? E a prefeitura, lembrando, não fez nenhum teste com eles. Não fez nenhum teste Não fez rápido, teste. não fez teste nenhum. Teste nenhum, não. né? Aí a gente só queria isso, porque o que a gente passou, muitos vão passar. Se não tiver um ponto final para isso, muitos vão passar. Então, uma coisa que eu quero que você esclareça, que o objetivo desse vídeo é para esclarecer o fato. Aqui a gente está com provas. A gente tem provas, como foi, aqui está o teste, não tem assinatura de médico, como aqui está só o teste rápido, com a data simplesmente errada de coleta, dia 2 de fevereiro, como isso vai se acontecer agora, dia 1º, ela não teve sintomas. E como falaram que ela, quando a gente foi fazer a recolheita, assim, você não sabe, a gente foi fazer a recolheita do corpo, eu tinha explicado o caso dela todo. O médico, a enfermeira falou pra mim que não sabia nem que ela era deficiente visual. Então, estavam acompanhando e não sabiam, né? Acompanhando ela sem saber nem se era isso. Tenho provas aqui, como tem a iniciativa aqui da tomografia que ela tinha um problema dela. Foi o 3º começo de derrame que ela teve. Tá aqui a tomografia dela, que ela foi feita. Essa tomografia aqui dela foi feita quando ela fez a cirurgia dela no ano 2015, há 5 anos atrás. No ano 2015 tá feito isso aqui. Daí, como é que a gente vai chegar num mundo desse se a gente não tem confiança? E não é só eu, a família da gente que tá passando por isso. Muitos devem ter passado e vão passar. Se continuar desse jeito, vão passar. E outra, pessoal, no dia posterior que ela morreu, já foi colocado no boletim. No mesmo dia. Lá no hospital, a gente conversando com a menina lá do hospital, ele falou que só ia colocar no boletim de ocorrência, como foi óbito por Covid-19, quando a gente tivesse esse teste aqui que foi feito, o SUAB. Esse aqui só ia confirmar. Esse daí deu detectável, né? Isso, que foi o que a gente pegou hoje. Detectável em fevereiro. Não tinha nem coronavírus naquele tempo. Daí ela falou que só ia colocar no boletim de óbito quando a gente tivesse esse resultado aqui. Mas mesmo dia colocaram. No mesmo dia que veio que ela veio até óbito, na terça-feira já publicaram logo no Farol de Notícias. Já vieram, colocaram mais um caso de óbito por Covid-19. Então é isso. O que ela pede é que a justiça seja feita, né? Porque sua mãe não voltará mais. Não voltará mais. Não voltará mais. O sofrimento que ela passou é terrível, não tem cálculos, que não tem como você mensurar isso de uma perda de uma mãe. Além do mais, utilizaram ela como mais um índice de caso Covid-19. E a gente está comprovando aqui que ela já tinha problemas de saúde e o problema não foi o Covid-19, sim o AVC. Então, obrigado, eu quero lhe agradecer. Esse é um esclarecimento que a gente tem que dar à população e você também tem esse espaço aberto no meu canal, que o meu objetivo é fiscalizar e a gente sempre tem que ir em busca da verdade. Só isso que eu queria, que fosse feita a justiça. Então, por favor, compartilhe esse vídeo com todas as pessoas para que isso não aconteça novamente e que comece a ter mais responsabilidade
quando for tratar com pessoas. Pessoas têm sentimento. Espero que isso não aconteça novamente. Aqui está tudo esclarecido. Então, compartilhe, curta e se inscreva no canal. Obrigado.